trazer aqui dois tipos de pregação hoje. É um texto que se prega muito nele, que é Hebreus 11:1. Mas, antes disso, deixa eu fazer uma revisão do que foi falado aqui. Nós falamos sobre alguns conceitos preliminares. Nós falamos sobre a pregação atual no Brasil. Como está a pregação atual no Brasil? E a gente viu que as pregações têm sido divagações. As pessoas têm brincado no púlpito. Eu estava comentando hoje com o Wilson e com a Márcia que a tarefa mais árdua de um pastor é a pregação do Evangelho. Porque envolve muita responsabilidade. Irmãos, pregar o Evangelho não é tão fácil como as pessoas dizem que é. É uma responsabilidade muito grande. E você sabe que essa responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho, se não for usada de forma correta, pode levar muitas pessoas ao engano, ao erro. Por quê? Porque as pessoas acreditam naquilo que está sendo pregado. Então, nós falamos do relativismo cultural. Hoje, a ideia de acreditar na palavra de Deus como suficiente para as nossas vidas é algo que está ultrapassado. E as pessoas começam a defender várias correntes sem se ater ao que a palavra do Senhor diz. O que a palavra de Deus diz não é muito importante nos dias atuais, mesmo dentro de igrejas. E a gente viu com o Mila McClure que ouvir um sermão é estar na Bíblia. Nós falamos também sobre o impacto da pregação puritana. E esse impacto era devido à importância que eles atribuíam à pregação. Se nós atribuirmos uma importância à pregação, com certeza, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos ter pessoas que serão impactadas e viverão pela palavra. Eu tinha um sonho ministerial. Há 14 anos eu tinha um sonho. O sonho era de ver pessoas dependendo da palavra de Deus. Nós começamos uma igreja com 2 pessoas. E o meu sonho era que aquelas pessoas, que aquela igreja crescesse baseada na Escritura Sagrada. Meu sonho era esse. Então, eu creio que esse é o caminho. As pessoas precisam serem respaldadas nas Escrituras Sagradas. Porque a gente vai. Deus nos recolhe, mas o povo fica. E o povo precisa ficar bem estruturado. O povo precisa ficar bem fundamentado na palavra de Deus. A gente viu também que a pregação ela se baseia unicamente na autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade final. O que eu acho, o que eu penso, não tem valor nenhum em detrimento do valor da autoridade da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Eloquência, habilidade, metodologia são embalagens que se perdem. O pregador ele pode ter muita eloquência, habilidade e metodologia, mas se ele não estiver baseado na autoridade da palavra, ele não passa de um fanfarrão. Ontem eu até fui mais brando, né? Mas eu digo que um pregador que tem muita habilidade, que pula, que faz isso, que faz aquilo, que faz os outros chorar, que faz os outros rir, os animadores de auditório, se esse cara não tiver a autoridade da palavra de Deus com ele, na pregação, ele não passa de um fanfarrão. E como nós temos aí pessoas que se tornaram animadores de auditório. E o pregador do Evangelho não é animador de auditório. O pregador do Evangelho, ele prega. Eu tive um professor, o Shed, eu peguei uma aula com ele sobre homilética, e ele dizia que, homilética e exegese também,
ele dizia que a função do pregador é pregar o evangelho para que depois do culto as pessoas saiam da igreja arrependidas dos seus pecados. A função do pregador é justamente essa. É pregar a verdade de Deus para que as pessoas saiam cabisbaixas pensando naquilo que precisam mudar em suas vidas. E ele diz uma coisa muito interessante, ele dizia uma coisa muito interessante, quando você pregar e as pessoas saírem de cabeça erguida, você pode ter certeza que a sua pregação foi fracassada. Mas quando você pregar e as pessoas saírem cabisbaixas, pensativas, você pode ter certeza que a sua pregação, ela foi bíblica. Então nós pregamos não é para fazer com que as pessoas tenham o ego elevado. A pregação do evangelho não é para fazer com que as pessoas saiam da igreja achando que todos os seus problemas foram resolvidos. Não. A pregação do evangelho é para gerar arrependimento. A pregação é um meio que o Espírito Santo usa para trazer o seu povo ao arrependimento. Assim como a oração é um meio que Deus disponibilizou para que o seu povo tenha comunhão com Ele. Assim também a pregação é um meio pelo qual Deus usa para trazer os que não são para o povo de Deus e para fazer os que estão na comunidade serem renovados pelo poder do Evangelho. A gente falou que muitos têm usado o texto como pretexto e fora do contexto. No ponto 6 a gente disse o que não é uma pregação expositiva. Usar um tema e desenvolver a pregação em torno do tema e não do texto não é uma pregação expositiva. Às vezes o indivíduo pega um tema, mas ele usa um texto, só que desenvolve o sermão em torno do tema, mas não cita o texto e não desenvolve o seu sermão com base no texto. Ontem o irmão me perguntou, eu posso citar vários textos numa pregação? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você já está citando um texto, desenvolver a mensagem em torno daquele texto já vai ser um grande desafio. Se você ficar citando muitos textos, você pode se perder na sua pregação. É claro que você pode citar um ou outro, junto com o texto principal. Você vai pregar sobre Filipenses 4,13, você pode usar outro texto, sim. Mas você não precisa ficar retalhando a Bíblia toda para pregar acerca de um tema. Se concentre naquele texto que você está usando. E com certeza vai ter muito pano para manga para ser desenvolvido. Vocês viram ontem em Filipenses 4,13? Com base numa premissa, nós tivemos que destrinchar toda a carta de Paulo aos Filipenses. Vocês viram ontem que para entender o capítulo 4, versículo 13, a gente teve que andar por toda a carta de Paulo aos Filipenses? É isso que acontece. Às vezes a pessoa acha que um texto é simples. Mas ele não é tão simples assim, porque ele precisa ser esclarecido. Ele precisa ser esclarecido à luz do seu contexto. A gente falou sobre Filipenses 4,13. Sobre dois tipos de pregador. O pregador que usa o texto de Filipenses 4,13 para respaldar a teologia da prosperidade. E a gente disse de outro tipo de pregador que usa Filipenses 4,13 e até cita alguns atributos de Deus. Mas ele não desenvolve o texto de forma completa. Vocês lembram disso? Ele até acerta em algum ponto, mas ele erra porque ele não cita toda a profundidade daquilo que envolve o texto. Eu vou citar aqui outro texto, para a gente entender o que é um sermão expositivo. Vamos lá, Hebreus 11:1. Olha só o que aqui diz o texto.
Agora é o pregador, o primeiro pregador da manhã. O tema que ele usou é fé. Ele vai usar o tema sobre fé. E ele vai dizer, conforme o capítulo 11, versículo 1, você pode ter uma certeza. Pregadores sempre vão usar um texto bíblico. Nunca vi um pregador deixar de usar um texto da palavra de Deus. Agora, o que a gente tem reforçado, não é pelo fato do pregador usar um texto da palavra de Deus, é que ele está fazendo a coisa certa. Citar um texto da palavra de Deus não é mais que obrigação de todo pregador. O problema não é ler o texto no início. O problema é desenvolver o texto. Ok? Então vamos lá. Então o pregador número 1, ele diz: irmãos, Deus me deu uma palavra. Eu queria falar para vocês nessa noite sobre fé. Eu quero falar sobre fé para vocês. Eu quero usar o texto de Hebreus 11:1. E diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. A prova daquilo que não podemos ver. Aí o pregador que vai falar sobre fé, geralmente é um homem que gosta de incendiar muito a igreja com a questão da fé. Aí ele vai dizer o seguinte: meu irmão, nós precisamos ter fé. Repete comigo: sua bênção vai chegar. Diga: minha bênção vai chegar. Vire para o seu irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, a sua bênção vai chegar. Aí ele começa a desenvolver alguns conceitos de fé. Aí ele diz o seguinte: irmãos, fé é fazer o que ninguém faz. Sim. E depois ele diz: olha, ter fé é ver o que ninguém vê. De uma certa forma. Depois ele vem com aquele chavão: todos verão o que duvidaram acerca da sua vida. As pessoas vão ver, mesmo aqueles que duvidaram daquilo que iria acontecer na sua vida, essas pessoas vão ver o que vai acontecer na sua vida. Aí eu vou citar aquela mesma música de ontem. Quem está lembrado da música de ontem? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê a tua bênção, vai o quê? Se arrepender. Todos verão o que duvidaram acerca da sua vida. Aí, para concluir, esse pregador que usa um novo chavão: irmão, tome posse da sua vitória. Levante a mão aí. Agora faz assim, ó. Faz assim, ó. Levante a mão. Agora faz assim, ó. Receba. Aí começa. E tome, e tal. Aí, nesse momento a igreja já está incendiada. No final, os irmãos chegam: irmão, que mensagem abençoada. Me dá aqui o telefone do irmão, porque eu queria convidar o irmão para pregar lá no congresso de jovens da minha igreja. O indivíduo, ele termina dizendo o seguinte: tome posse da sua vitória. Bom, a pergunta que eu queria fazer para vocês: nós precisamos ter uma vida de fé? Sim ou não? Sim, nós precisamos ter uma vida de fé. Mas a questão toda é o seguinte: o que o texto está querendo nos ensinar? O que esse texto aqui de Hebreus 11:1 quer nos ensinar? Todas as vezes que nós formos pregar a palavra de Deus, ou todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, nós temos que entender que aquele texto tem algo, tem uma verdade para nos ensinar. Então,
eu separei aqui Hebreus 11:1, e eu coloquei aqui, depois de ter terminado a pregação, a confecção do sermão, o tema perseverar com Cristo. Então agora chegou o segundo preletor, e ele vai citar o mesmo texto. Preste atenção, ele vai citar o mesmo texto, só que a mensagem vai ter outro rumo. Pela pregação expositiva, nós vamos agora compreender o texto de Hebreus 11:1. Ok? Vamos lá. A fé é a certeza do que haveremos de receber, o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Aí, primeiro passo, introdução. Todo sermão tem a parte introdutória. E na introdução, o pregador ele diz: olha, irmãos, o servo de Deus enfrenta muitas oposições. Aí vem aqui, por causa de Cristo. Depois ele diz: olha, Deus nos chama a perseverar por sua causa. Porque nós partimos do pressuposto de que uma vida de fé não é simplesmente declarar para que algo aconteça. Isso não é fé. Isso é confissão positiva. Fé não é declarar para receber, e fé não é tomar posse para receber. Isso não é um conceito bíblico de fé. Fé, biblicamente falando, é um conceito que envolve fundamento. O próprio texto diz isso. A fé é o fundamento daquilo que haveremos de receber. E fé é caminhada com Cristo. E essa caminhada com Cristo envolve uma coisa chamada sofrimento. Deus nos chama a perseverar por sua causa, a causa de Cristo. E qual é a causa de Cristo? Se a gente olhar muito bem a obra de Cristo, a sua encarnação, a sua vida, a sua morte, ressurreição e segunda vinda, a gente vai entender que durante a vida de Cristo, a vida dele foi uma vida de sofrimento. Ele teve muitas oposições por causa do reino de Deus. Então, as verdadeiras oposições que nós vamos ter na vida, biblicamente falando, são e deverão ser por causa de Jesus. Um servo de Deus, ele pode considerar um homem que sofre de fato e de verdade, segundo o Evangelho, quando ele sofre por Cristo. Quando ele carrega no seu corpo as marcas do Senhor. Esse é o verdadeiro sofrimento do cristão. O verdadeiro sofrimento do cristão não é simplesmente ter que provar para todo mundo que ele vai ser um vencedor. O sofrimento do cristão não é porque ele está sendo humilhado no emprego pelo chefe, e ele chega na igreja e toma posse de uma palavra de que o tempo de humilhação dele vai acabar. Isso não é sofrimento cristão. O sofrimento cristão é ser perseguido por causa de Cristo. O sofrimento cristão é sofrer por causa de Cristo. O sofrer cristão é carregar no corpo as marcas de Cristo. Então, Deus nos chama a perseverar por causa dele. Quem é a autoria de Hebreus? Indefinida. Os propósitos. Diante das grandes batalhas que os hebreus estavam vivendo, o autor escreve aos hebreus advertindo-os a continuarem firmes na fé.
O autor aos Hebreus escreve para que eles suportassem as aflições, escreve também para que eles crescessem como cristãos. É um público de cristãos perseguidos. E a grande tentação deles era voltar para o sistema sacrificial antigo. Eles estavam sofrendo perseguição por causa da fé em Cristo. Então eles teriam que, o autor escreve para encorajá-los, para que eles continuassem firmes, para que eles perseverassem firmes diante das perseguições. Aí tem aqui dois pontos que a gente vai fazer com que a gente entenda esse livro. Primeiro, o texto compara Cristo com os sistemas antigos. Só que nos 4 primeiros capítulos, o autor aos Hebreus vai dizer que Cristo é melhor do que todos eles. Cristo é superior ao sacerdócio antigo. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior aos anjos. Então o autor escreve dizendo para os hebreus o seguinte: olha, vocês não precisam voltar para trás, porque agora vocês têm um sumo sacerdote. Ele é superior a tudo, a todos os sistemas. Permaneçam nele, porque ele é o autor e consumador da vossa fé. Permaneçam nele, porque ele ofereceu um sacrifício de uma vez por todas por vossos pecados. Então, o autor aos Hebreus aqui tinha uma preocupação pastoral quanto o quê? A permanência na fé. Vocês estão vendo que todas essas informações envolvem o sermão expositivo? Se o pregador não tiver munido dessas informações, o sermão dele vai ficar manco. E aqui agora tem um esboço. É muito importante para o pregador ter um esboço de todo o livro. O texto que nós lemos está em qual capítulo? 11. Mas para que o pregador entenda o capítulo 11, foi o que eu falei ontem. Como é que você vai entender uma carta se você começar do final? Tem como? Hã? Você leu o e-mail da última frase? Ou da primeira frase? Da primeira frase. Então, para que eu entenda um texto da palavra de Deus, eu preciso entender ele na sua totalidade. O que vem antes, o que vem depois. Eu preciso compreender as questões literárias. O que são as questões literárias? Quem é o autor? Para quem ele escreve? Qual é o problema que aquele povo estava enfrentando? Porque quando uma carta é escrita, ela é escrita para quê? Ela quer sanar alguma coisa, sim ou não? Quando você manda um e-mail para alguém, o que você quer com aquele e-mail? Você quer resolver um problema, sim ou não? Você quer resolver algum problema. Se não tiver nenhum problema para ser resolvido, você quer pelo menos agradecer aquela pessoa. Então ninguém manda uma carta, um e-mail, um texto, se não tiver um propósito definido. Assim são os textos bíblicos. Todos eles têm um propósito. Todos eles nos levam a algum lugar. O problema de muitos pregadores é que eles usam esses textos sem conduzir o texto ao lugar que ele deveria ser conduzido. É por isso que tem muitas heresias hoje. É por isso que tem muitas pessoas que estão tendo a sua fé deturpada. Porque elas não estão enxergando as grandezas que um texto da Bíblia tem para a sua vida de fé e prática. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, Hebreus fala de um Salvador superior. Capítulo 6, ele fala do perigo da negligência. Do 8 ao 10, ele fala da nova e melhor aliança. Por quê? Os hebreus estavam sendo tentados a voltar atrás por conta do sofrimento. Do capítulo 8 ao capítulo 10, o autor
investe algumas linhas para dizer, olha, vocês estão debaixo de uma nova e superior aliança. Capítulo 10, ele fala da necessidade de suportar. E no capítulo 11, a gente chega no nosso texto. Agora tudo vai ficar mais claro. Agora, o versículo-chave aqui de Hebreus é o 4,14. Que diz assim: concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública. Mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Bom, o pregador número 1, ele quis trabalhar a fé do ponto de vista, muito desonesto, que o texto não trabalha. O autor aos Hebreus estava escrevendo para que aquele povo mantivesse firmemente a declaração pública de fé. Que declaração pública de fé é essa? Da superioridade de Cristo, como aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, ascendeu aos céus e um dia vai voltar para nos buscar. Só que o nosso pregador, o primeiro pregador, ele usou esse texto aqui para trabalhar aspectos cotidianos das pessoas. O sentimento de inferioridade. A pessoa é humilhada no emprego. Aspectos ligados à confissão positiva, declarar, tomar posse. Então, o primeiro pregador, ele foi muito infeliz. Por quê? Porque ele não usou o texto dentro do seu contexto. E o que o pregador número 1 fez? Ele amassageou o ego das pessoas. Ele quis dizer para as pessoas que dali para frente realmente alguma coisa de boa ia acontecer. Só que o texto ele não está aqui para massagear o ego de ninguém. O texto aqui está querendo fazer com que o objetivo do autor é que os hebreus mantivessem firme a fé declarada publicamente outrora. Esse povo estava sofrendo e achando que voltando para o sacrifício do Antigo Testamento eles resolveriam o seu problema, porque se eu estou sofrendo por Cristo, então eu vou voltar para o antigo sistema, que aí meu sofrimento acaba, porque eu não vou ser mais perseguido. E o autor vem e diz, olha, vocês precisam continuar. Vocês precisam continuar. Existiam algumas heresias no século I. Primeira heresia é um ensino legalista acerca da circuncisão. Essas heresias do século I influenciaram também algumas coisas em relação aos hebreus. Existia uma filosofia pagã chamada gnosticismo. Os gnósticos alegavam possuir um conhecimento secreto ou superior das coisas espirituais. Essas duas heresias também estavam tentando se infiltrar na comunidade dos hebreus. Bom, Hebreus trabalha 3 temas. Cristo é a base total para a nossa salvação. É o que diz Atos capítulo 4, versículo 12. O Antigo Testamento ensina sobre Cristo, mas a cerimônia do sacrifício encerrou. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós. Então o sacrifício definitivo de Jesus na cruz é insubstituível e definitivo.
Vocês não precisam voltar para o sistema do Antigo Testamento, porque o sacrifício que Jesus fez foi definitivo na cruz do Calvário. E o livro de Hebreus também trabalha a questão da fé e prática. Nós precisamos estar firmados na doutrina do Senhor Jesus. Nós precisamos estar firmados na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos estar firmados de fato de verdade nos fundamentos da nossa fé. Então o livro de Hebreus, quando fala de fé, ele não está falando aqui de tomar posse de alguma coisa. Quando o livro de Hebreus fala de fé, o livro de Hebreus fala de fundamentos. O problema da pregação atual, sabe qual que é? É que muitos dizem que a pregação não pode conter fundamento. Não, fundamento é para a escola bíblica dominical. A pregação não, é outra história. Quem disse isso? O procônsul Sérgio, lá no livro de Atos, ele creu e ficou maravilhado com a doutrina que foi pregada para ele. Você pregar as doutrinas bíblicas da salvação, isso é importante. Tem como você pregar sem ensinar a palavra de Deus? Como é que a minha pregação pode ficar desvencilhada do ensino das Escrituras? Se aquilo que eu prego não ensina alguma coisa, se eu digo não, pregação é a coisa, o culto de ensino é outra, então o que eu estou pregando? Se a minha pregação não contém ensino poderoso, o que vai conter na minha pregação? É claro que toda pregação deve ter fundamento e ela deve ter aplicação. Aplicação no sermão é importante. Só que o sermão precisa ter fundamento. E o pastor, pregador, precisa ter fundamento. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou meio radical nisso aí. O pastor e pregador que não tem fundamento, ele não pode pregar. Ele tem que sentar e ouvir. Por quê? Se eu fui chamado para fazer algo e eu não faço aquilo como eu deveria fazer, então eu tenho que sentar e aprender. Deus chamou o pastor e o mestre, lá conforme o texto que eu falei ontem de Efésios 4, foi para quê? Olha só, vamos lá em Efésios 4. Versículo 11 diz: Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual foi a finalidade da instituição dos dons ministeriais? Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Então, o pastor e mestre, ele foi chamado para edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos o quê? A unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos a maturidade. Então, a função do pastor e mestre é levar o povo ao quê? Maturidade. Tem a fase do leite e tem a fase da maturidade. Agora, a maturidade, ela acontece em vários aspectos da igreja. Ela acontece numa classe de escola bíblica, numa classe teológica, e ela também deve acontecer na pregação. A pregação do evangelho é para levar o povo também à maturidade espiritual. Às vezes muitos pregadores têm medo, ou pastores e pregadores têm medo de ensinar e de pregar com fundamento,
com medo do povo aprender. Isso parece a Idade Média, que a Igreja Católica restringia o conhecimento. Até os sacerdotes da Igreja Católica, eles eram ceifados do conhecimento. A Reforma Protestante foi muito importante para todos nós, porque ela trouxe de volta a autoridade da palavra de Deus para o corpo de Cristo. A autoridade das Escrituras Sagradas agora está disponível para o corpo universal de Cristo. O sacerdócio universal de Cristo agora tem acesso às verdades que fundamentam a sua fé. Então, se eu estou retendo o conhecimento e deixando as pessoas sem esse conhecimento, então eu tenho que fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa, não pastorear e ensinar. A função do pastor é pastorear e ser mestre no ensino da igreja. Ele que conduz o povo a fim de que as pessoas amadureçam, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Então a função do pastor e mestre é conduzir o povo para que o povo não fique mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Então o pastor ele tem que estar ensinando, levando o povo à maturidade. Então Deus separa homens para isso. Deus separou homens para isso. A soberania deles fez com que ele escolhesse homens para trabalhar esses aspectos. Bom, se o dono do pastorado e do ensino não está levando as pessoas à maturidade, então essa pessoa tem que fazer outra coisa. Não é pastorear e ser mestre, a pessoa tem que fazer outra coisa. Eu sou bem rígido nisso, porque é isso que a palavra nos ensina. Então, o texto que a gente leu aqui de Hebreus diz o quê? Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Então, o que os hebreus tinham que esperar? Qual é a esperança cristã, irmãos? Qual é o fundamento da nossa fé? O fundamento da nossa fé é o quê? Uma esperança cristã. Essa esperança está em quem? Naquele que morreu, ressuscitou e deixou a promessa de um dia o quê? Voltar. A fé que Hebreus 11 destaca é justamente a fé daqueles que aguardam a bendita e soberana vinda do Senhor sobre a igreja. O texto não está falando de fé para receber, fé para fazer isso, fé para fazer aquilo. O texto não está falando sobre isso. Versículo 1. Versículo 2 diz: porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Aí o texto começa a citar aqui os heróis da fé. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Aí ele começa a falar dos heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Fala de Enoque, fala de Abraão, fala de Noé. E aí vai. Então, a fé é uma certeza, é uma convicção. Não é a convicção de que tudo na minha vida vai ser bem melhor. Porque pode acontecer que muitas coisas na minha vida não aconteçam da forma como eu quero. A fé que o texto trabalha não é no sentido de que tudo tem que melhorar. Já viu aquela música? Vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo. Será que vai dar tudo certo? Você viu o texto que a gente... Lembra do texto que a gente viu ontem? Efésios 4:13? Paulo estava muito convicto que se desse tudo errado, Deus continuaria sendo o Deus dele. Paulo estava muito convicto que se tudo desse errado, Deus continuaria sendo o Deus dele. Você quer um conceito de fé? Eu posso te dar aqui baseado em tudo isso que a gente está vendo. O verdadeiro conceito de fé é estar arraigado em Cristo, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Ter fé não é se indignar contra uma situação. Ter fé não é se revoltar contra uma situação. Ter fé não é determinar para que tudo melhore. Isso não é fé. Ter fé é estar esperando a volta de Cristo, vivendo uma grande luta na sua vida. Ter fé é viver por Cristo, com Cristo, para Cristo, em toda e qualquer circunstância. Isso é fé. É isso que o autor aos Hebreus queria dizer para eles. Olha, vocês precisam ficar nessa fé. Porque o conceito de fé é muito pervertido. O conceito de fé é muito pervertido. As pessoas acham que ter fé é entender que elas vão vencer todos os problemas da vida. Eu tenho certeza que muitas coisas que eu penso que vai acontecer, não vai acontecer. Muitas coisas que eu planejo podem acontecer e muitas outras podem não acontecer. Eu tenho a convicção que nem tudo aquilo que eu quero é aquilo que Deus quer. A gente precisa ter muito cuidado com a nossa vida cristã. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ora. Às vezes as nossas orações, elas são orações imbecis. A melhor forma de orar é orar a oração no Pai Nosso. Você não erra. Se você não tem nada para orar naquele dia, ou se você não está sabendo orar, busque sempre a métrica lá da oração do Pai Nosso. Porque você nunca vai fazer uma oração egoísta. Depois da oração do Pai Nosso, você passa para a oração do Getsêmani. Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice. Porque o ser humano ele nunca vai pedir para Deus afastar o cálice dele. Porque o ser humano tem limites. Por exemplo, na oração do Getsêmani, Jesus tinha um limite. O limite humano do sofrimento. Ali é o prelúdio da cruz. Ele estava no limite, baseado no abandono. Ele já estava começando o clima do Calvário já estava perto. Mas ele diz, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você quer ver uma coisa? Irmãos, a oração de um crente revela aquilo que ele acredita. E muitas orações de crentes estão revelando que fé cristã não existe na vida daquele crente. Ele foi iludido. Muitas pessoas que oram, quando elas abrem a boca, você identifica, esse cara não sabe o que é fé cristã. Muitas pessoas acham que a oração é uma forma que eu posso determinar no mundo espiritual que tudo mude ao meu favor. Não. Nunca se esqueça que Deus é soberano sobre nós. Pastor, e o que acontece quando algumas orações minhas são respondidas? Quando a sua oração foi respondida é porque realmente bateu com a vontade de Deus. E por que muitas orações minhas não são respondidas? Porque não foi conforme a vontade de Deus. É por isso que tem orações que são respondidas e outras não. As que foram respondidas porque estava conforme a vontade de Deus. Eu orei conforme a vontade de Deus. Outras não.
Então, o texto de Hebreus 11, ele gera muito pano para manga por conta disso. Porque às vezes o pregador acha que o evangelho vai resolver o problema de todo mundo no domingo à noite. O objetivo do evangelho não é resolver o problema de todo mundo. O objetivo do evangelho é resolver o maior problema do homem, que é o pecado original. No versículo 2, o autor aos Hebreus, ele se refere aos antigos homens e mulheres de fé como crentes da era pré-cristã. Então o autor aos Hebreus cita aqui alguns exemplos de homens que viveram pela fé. Agora, essa vivência pela fé dos heróis não foi alguma coisa determinista, não. O que qualificava os heróis da fé, se é que eles eram qualificados, mas a própria graça do Senhor que fazia com que eles manifestassem isso, era pelo fato deles terem passado o que eles passaram e terem ficado firmes pela própria graça do Senhor. É isso que o autor aos Hebreus quer. Vocês vão passar por lutas, vão passar por provas, vão passar por dificuldades, mas vocês estão sofrendo é por Cristo. No versículo 3, a fé substancia a realidade de Deus. Por mais que a humanidade avance nas ciências, a melhor resposta para a criação do universo e o cotidiano de cada um provém da fé em Deus. Então aqui a fé é trabalhada justamente sob o aspecto do quê? Do fundamento. O autor aqui não trabalha a fé simplesmente da experiência. Eu fui em tal lugar, cheguei em tal lugar, e fiz isso, fiz aquilo, e Deus honrou minha fé. Olha, fé é fundamento. As experiências que você tem com Deus são experiências válidas. Só que o verdadeiro ato de fé não é quando você levanta a mão e as coisas acontecem. O verdadeiro ato de fé é quando você está na lama e continua acreditando no Senhor. Você falou tudo agora. O irmão falou tudo. Qual é o nome do irmão? O irmão Manuel está dizendo aqui que de vez em quando ele vai falar alguma coisa nesse sentido e as pessoas acham que ele é incrédulo. Irmãos, vocês já pararam para pensar nisso? Acreditar na soberana vontade do Senhor faz do homem ser incrédulo? Eu acho que incredulidade é justamente ao contrário, quando o homem quer determinar. O verdadeiro incrédulo é aquele que quer determinar que as coisas mudem. Por quê? Porque para ele a vida cristã só será boa se Deus reverter todo o quadro de vida que ele vive. Agora, ter fé é o quê? Quando você acredita na soberania de Deus, que Deus que está no controle de tudo, ter fé? Para muitos ter fé é decretar. Se eu não decreto no mundo espiritual, essa pessoa diz, né? E esse irmão não acredita, esse irmão é incrédulo. Eu acho que é o contrário. Quem é incrédulo é quem está determinando. Quem tem fé é aquele que está ali confiando na vontade soberana de Deus. Agora sim, o primeiro pregador dessa mensagem, ele chama mais a atenção do público. Por quê? O pregador número 1 é um cara que chama muita atenção. Porque é o cara que luta contra o gigante, que pega o demônio e dá uma chave de braço, que determina no mundo espiritual, que bota moral para o povo. E o segundo pregador é aquele que joga tudo para Deus. O segundo pregador é aquele que diz, olha, eu vou sofrer por Cristo, com Cristo, porque a graça do Senhor, ela me basta para tudo isso. E se eu vou perseverar, porque Cristo está no comando da minha história. Independentemente de tudo que aconteça, eu vou conseguir vencer, porque Cristo é o que está comigo. Eu vou vencer
não no sentido de ganhar todas as lutas, mas eu vou andar com Cristo no meio das lutas. Isso é vencer. Ser um vitorioso em Cristo não é ganhar as lutas. Ser um vitorioso em Cristo é passar pelas lutas com Cristo e por Cristo. Porque o conceito de vitória, de vencer, é o conceito maratonista. Eu vou ganhar o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar. E isso na igreja é muito comum. Você vai vencer. Mas você vai vencer é o seguinte, é você ganhar algum prêmio. Só que o vencer cristão não é ganhar o prêmio aqui, mas é o prêmio da soberana vocação. Essa é a verdadeira vitória. Um homem que caminha aqui nas lutas, nas dificuldades, mas convicto pela graça do Senhor de que a sua pátria não é essa, é a celestial, e de que o prêmio verdadeiro que tem para ele não é aqui, é lá. É isso que o autor aos Hebreus quer ensinar para os hebreus. Agora, a primeira pregação ela chama mais atenção. Porque o povo naturalmente gosta de ver um capataz na frente falando. Aquele cara que está com as rédeas do mundo espiritual na mão. Quem já viu esse termo? Capataz da fé. Ele está com as rédeas do mundo espiritual na mão. Ele tem um controle do mundo espiritual. E ele está ali, controlando o mundo espiritual e decreta aqui, determina ali, e o povo fica, opa, esse aí é bom. Opa, vamos dar glória a Deus aqui. Agora o pregador fracassado é aquele que diz, Deus é soberano, tu sabe de todas as coisas, com muito ou com pouco, com honra ou com desonra, tendo tudo ou passando fartura, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o pregador fracassado para o povo. Que tipo de pregador que você quer ser? Que chame a atenção do povo pelo fato de você ter o poder nas suas mãos para mudar tudo no mundo espiritual? Ou o pregador que entende que realmente Deus está no controle de todas as coisas? De que, independente de tudo o que aconteça, o Senhor estará com ele nas batalhas, nas circunstâncias. Essa é a mensagem dos autores bíblicos. Agora aqui, vamos trazer aqui 5 aplicações para o texto de Hebreus. Primeiro, Cristo é tudo o que precisamos. A carta aos Hebreus vai nos ensinar que Cristo é suficiente para as nossas vidas. Cristo é tudo o que precisamos. Segundo, por que cremos em Cristo? Por que nós cremos em Cristo? Parece que a fé de muitos em Cristo é simplesmente pelo fato de Cristo ter o poder de tirar essas pessoas de toda e qualquer circunstância negativa. Não, eu creio em Cristo porque quando eu orei, Deus me tirou daquela situação. Não, eu creio em Cristo porque quando eu falo com Ele, Ele me ouve. Por que nós cremos em Cristo? 3. Crer no sangue de Cristo para a redenção. A redenção em Cristo é única, é definitiva para as nossas vidas. A luta queria fazer com que os hebreus voltassem para o sistema antigo. O autor aos Hebreus aqui traz uma nota considerando que a redenção em Cristo é definitiva. 4. O autor aos Hebreus estava confrontando os que estavam no caminho inverso. Qual é o caminho inverso? Poxa, a luta veio por causa de Cristo. Então, não dá. Se a luta veio por causa de Cristo, é aí que a sua vida cristã vai ser testada. Se você for, de fato, alguém que tenha sido chamado por Deus, você vai continuar. Se de fato você não tenha sido eleito por Deus, você vai sucumbir.
Mas se você for eleito por Deus, conforme Efésios 1 e 2 diz, a Bíblia fala sobre isso, não sou eu. Deus te chamou, conforme Paulo é chamado em Atos capítulo 9. Então, a consequência natural é que se você foi eleito, foi chamado, está sendo santificado pela graça do Senhor, você vai perseverar na fé e vai aguardar, pela graça do Senhor, a glorificação do seu corpo na volta de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. E em quinto e último lugar, nós temos que seguir os exemplos dos heróis da fé. No capítulo 11. Os heróis da fé simbolizam homens que foram chamados por Deus, que passaram lutas, dificuldades, mas pelo fato de estarem firmados no Senhor, eles continuaram a lutar, porque a luta deles não era uma luta simplesmente por conta de um objetivo de alcançar alguma coisa. A luta deles era no sentido de que eles estavam lutando com Cristo, por Cristo, com Deus, para Deus, e tudo estava convergindo no Senhor da fé deles. Sim, sim. Sim. Mas muitos usam a figura de Abraão para começar a determinar. A chamada de Abraão não é uma chamada simplesmente para que ele conquistasse a promessa de um filho. Muitos usam o texto de Abraão para dizer assim, olha rapaz, tenha fé, persevere, porque o Isaac chegou. A tua bênção vai chegar. Então, olha só. Chegando na parte final, a pregação expositiva é muito importante para a igreja. Por quê? Entre muitos motivos, como nos tempos bíblicos, nós estamos cercados de falsos profetas. Falso profeta não é aquele simplesmente que chega com cara de demônio na igreja. Não é somente esse. Mas são homens que não pregam aquilo que as doutrinas bíblicas nos ensinam. Lá em Judas fala que eles são amantes de si mesmos. São como nuvens sem água. Já viu uma nuvem não ter água? São os falsos profetas. E as exortações de Paulo é justamente para que a gente pense bem na relação da igreja com a sociedade, a relação da igreja com o seu povo, com o povo que faz parte dela. E que todas as ações sejam para resguardar e afirmar a sã doutrina. A gente vive também um período do liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? É tudo aquilo que luta contra a autoridade final da palavra de Deus. Isso é muito forte hoje. A Bíblia deixa de ser a autoridade final e suficiente para o crente. Quando a Bíblia deixa de ser a autoridade final e suficiente para o crente, o que acontece com ele? Ele começa a abrir, a dar espaços a questões que relativizam a sua fé. O Timothy Keller, ele fala o seguinte, que a teologia, o evangelho, é um não ao pragmatismo. Aquelas pregações que te passam aquilo que dá certo. É um não à superficialidade doutrinária.
Nós temos hoje um crescimento na igreja brasileira, mas o crescimento da igreja brasileira não foi tão saudável para o Brasil. Por quê? Porque nós temos observado uma superficialidade doutrinária. Homens que sabem muito de nada. Eles dão todas as receitas do bolo para você conseguir vencer. Mas as receitas não batem com as escrituras sagradas. O povo se torna superficial. O povo acaba comendo as migalhas que caem da mesa. E a gente precisa entender que um grande primado da reforma foi justamente fazer com que todos nós pudéssemos compreender as Escrituras Sagradas e dela nos alimentássemos e que elas fossem suficientes para as nossas vidas. Elas precisam ser suficientes para quem prega, elas precisam ser suficientes para quem ouve. O Timothy Keller também fala da falta de reflexão. Às vezes a pessoa ouve uma mensagem e ela assimila tudo aquilo ali e ela não reflete se aquilo ali realmente tem algum fundamento. Ela simplesmente aceita. Tudo que for dito lá, ela diz, não, maravilha, glória a Deus. Falta de reflexão no meio do povo de Deus é muito grande. O cara veio, falou um tanto de heresia, o cara veio, falou um tanto de besteira, a pessoa sai dando glória a Deus e ainda recomenda o pregador. A pessoa não pode parar um pouco e chegar em casa e verificar se aquele texto que aquele homem leu realmente condiz com o que a palavra do Senhor ensina. Refletir a fé é muito importante. Só que eu não vou conseguir refletir a fé se eu não tenho um fundamento dessa fé. Por que as pessoas não conseguem muitas vezes refletir acerca do que creem? Porque elas não têm fundamento acerca do que creem. Se eu não tenho um fundamento acerca do que eu creio, eu não vou conseguir refletir acerca daquilo. Por isso que eu vou aceitar tudo. Tudo vai ser bênção. E o Timothy Keller também fala sobre a filosofia motivada por métodos. O que as pessoas lá fora gostam? Não, elas gostam de uma palavra que não seja agressiva. Não fale em pecado, não fale em céu, não fale em inferno, porque o povo vai se assustar, pode assustar o cliente, o freguês. Igreja não é supermercado para trabalhar do ponto de vista de clientela. A grande questão é, eu devo pregar um sermão mais forte no domingo à noite? Ou eu devo pregar um sermão mais fraco porque vai ter visitantes? Os puritanos entendiam que a pregação ela tinha que ser única para visitantes e não visitantes. É claro que eu tenho que ter uma linguagem que alcance os membros e não membros da igreja, isso é lógico. Só que essa linguagem não pode comprometer o teor daquilo que vai ser pregado. Não, deixa eu trazer uma mensagem mais branda aqui, porque eu tenho um visitante aqui, ele pode assustar. É de fato, se a pessoa pensa que assim, ela nunca entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado da mesma forma em todo culto, independente de tudo e de todos. Então, nossa filosofia não pode ser motivada por métodos. Não, hoje eu não vou falar em céu nem inferno não, porque tem visitantes. É justamente porque tem visitantes que você tem que falar do céu e do inferno. É justamente porque tem visitantes e tem crentes que nós temos que falar no pecado. É justamente porque tem visitantes que a gente tem que falar do arrependimento, da necessidade do arrependimento. A gente tem que falar da regeneração. Ah, não vou falar de certos temas que são temas muito fortes. É desses temas que as pessoas precisam, porque elas estão totalmente depravadas. Nós nascemos totalmente depravados.
Romanos 3:23 nos garante isso. Então, a gente precisa entender o que a gente quer da vida. Se for evangelho, se nós queremos ser pregadores do evangelho, há princípios inegociáveis na pregação. Eu não prego para agradar as pessoas. Eu não prego para dizer o que elas querem ouvir. Eu prego o que a Bíblia diz que precisa ser pregado. Bom, a pregação expositiva não vai resolver todos os problemas da igreja. Não vai resolver todos os problemas. Por quê? Porque a igreja precisa trabalhar não só a pregação, ela precisa trabalhar o ensino. Deixa eu te dizer uma coisa. Um aluno nosso do seminário lá de Brasília, ele chegou para mim dizendo assim: olha, pastor, está difícil. Porque de manhã eu ensino uma coisa na classe e à noite o pastor vem e desprega tudo aquilo que eu ensinei de manhã. O que acontece? A pregação expositiva não resolve tudo. Ela parte do pressuposto que a classe do ensino, o que foi ensinado na classe de ensino é aquilo que o povo vive no culto à noite. É aquilo que é pregado no culto à noite. Então, se as pessoas ensinam alguma coisa domingo de manhã e à noite desprega tudo aquilo que foi ensinado domingo de manhã, então vai ficar difícil realmente. Ou então essas coisas precisam estar unidas. O ensino precisa estar unido à palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus. As ações da igreja, a liturgia da igreja, tudo tem que estar em torno do quê? Da autoridade final da palavra do Senhor. A música, deixa eu citar a questão da música aqui. Se o pregador ele vai trazer uma mensagem bíblica, cristocêntrica, uma pregação estruturada na palavra de Deus, mas a música trabalhou outros aspectos, vai ter problema. Não adianta o pregador fazer uma bela exposição da palavra de Deus e o louvor está cantando para a direita, para a esquerda, para a minha frente, para trás, por todo lado, prosperarei. Não adianta. Vai criar uma confusão teológica na mente da pessoa. Porque a música veio e diz, olha, você vai prosperar. E o pastor vem e depois diz, olha, irmão, pode ser que você não prospere. Então, na mente do cara, ele vai dizer, rapaz, com quem eu fico? Com a música ou com a pregação? Então, a pregação expositiva não resolve tudo. Nós temos que fazer um alinhamento da música na igreja. O que estamos cantando? Lutero dizia que nós temos que cantar as Escrituras. Porque você já parou para pensar que você fica com aquela música gravada na sua mente? As pessoas saem do culto, elas pouco lembram aquilo que foi pregado, mas elas lembram daquilo que foi cantado. E tem outra, você coloca lá um MP3 no carro e você fica ouvindo aquilo a semana toda. Às vezes você tem um hino que você viu na igreja, você diz, gente, de quem é esse hino? Você vai na loja e compra o CD. Coloca no MP3 e fica ouvindo. E aquilo fica o quê? Formando a sua fé. A música forma fundamentos na cabeça, na vida da pessoa. Que a pessoa reproduz aquilo, ela canta, ela começa a chorar. Então, se a música também não for bíblica, todo o processo do sermão expositivo não vai resolver tudo. Tem que ter uma comissão para saber. As músicas primeiro precisam chegar no pastor da igreja e mestre da igreja para saber, calma aí, deixa eu ver essa música aí. Se essa música tem base bíblica. Porque vai criar uma confusão na mente das pessoas. As pessoas estão cantando por todo lado, oh, oh, sou abençoado, yeah, yeah. Em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço, quer dizer, toda sorte de bênçãos, prosperarei, dá uma rodada para frente, outra para trás, por todo lado e vai. Aí o pregador vem
e diz alguma coisa que não é bem parecido com aquela música. Aí as pessoas dizem, opa, quem é que eu sigo? O cantor ou o pregador? Então, a música na igreja precisa estar caminhando junto com o sermão expositivo. Tem que analisar a música, porque a música é o quê? O que é a música? A música é uma palavra cantada. A música é uma pregação cantada. Foi igual aquela música que a gente analisou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê, na bênção vai o quê? Se arrepender. O cara canta uma música de vingança no culto e o pastor depois prega sobre amor. Acabou de cantar uma música de vingança e o pastor vem com um sermão sobre o amor. Aí o povo fica, calma aí, eu tenho que me vingar do meu irmão ou tenho que amá-lo? Você já percebeu o distúrbio teológico que a pessoa começa a viver? Ela diz, calma aí, eu me vingo ou eu amo? Eu perdoo ou eu fico aguardando a justiça de Deus vir sobre aquela pessoa e cortar a cabeça dela? Então a gente precisa alinhar a questão teológica da igreja, no sentido, alinhar biblicamente. Às vezes tem letras que são belíssimas, são boas de dançar, de pular, de cantar, mas são letras que não refletem as escrituras. E o pastor tem que ficar igual um gavião em cima disso. Tem que mandar as músicas por e-mail do pastor, para ele, deixa eu dar uma olhada nessa música aqui. Deixa eu ver se essa música tem fundamento bíblico. Tem tanta música herética, tem tanta música que forma a espiritualidade das pessoas, porque eu estou a semana todinha cantando, né, irmã? O que aquela música está fazendo comigo? Está formando a minha espiritualidade. Porque a partir do que eu ouço, eu começo o quê? A orar. A minha oração é refletida na música que eu ouvi. Diz, Senhor, eu creio que quem me viu passar na prova e não me ajudou vai se arrepender, eu creio. Deus, e começa a orar, Senhor, eu creio. Isso é uma questão de igreja local, né? Eu não vou nem entrar nesse aspecto que eu posso ferir, né? Mas assim, no meu pensamento, respeitando as demais denominações que estão aqui, os dois momentos são importantes, louvor e pregação. Por quê? Porque louvor é a palavra cantada e a pregação é a palavra falada. Os dois momentos têm o mesmo valor. O problema é que os dois momentos podem estar destituídos da pregação genuína da palavra. Agora é claro que tem que ter o equilíbrio, né? Não vou colocar 1h30 de louvor e 30 de palavra. O certo é os dois terem tempos proporcionais. Se eu tenho 40 minutos de louvor, eu tenho que ter 40 de palavra. Né? Vamos dizer assim? O certo é ter uma proporcionalidade aí. Mas eu acho interessante que o tempo da palavra seja apropriado para que o preletor possa expor as escrituras. Porque a música ela não consegue expor também as escrituras. Embora ela traga as escrituras, ela tenha que trazer as escrituras, mas ela não expõe devidamente as escrituras. Não dá tempo. Em 3 minutos de música não dá tempo de expor tudo aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Deus, a respeito do homem, a respeito de Cristo, a respeito do Espírito Santo, a respeito da volta de Jesus. Não dá tempo. Então, a pregação expositiva trabalha de forma contundente a autoridade. E não sobra mais espaços para o quê? Achismo. Em primeiro lugar, achismo. O que eu acho faz pouco sentido. Relativismo. Não, mas pode ser assim. Não, mas pensando bem, pode ser assado. Liberalismo. Não, mas não é bem isso, não. As escrituras deixam de ser relevantes.
materialismo, não tem espaço para o materialismo. A pregação expositiva, ela coloca Cristo no lugar que ele nunca deveria ter saído, no centro de tudo. O problema da pregação atual é que ela é muito antropocêntrica, o homem está no centro. O homem vai no culto para que ele saia do culto com a palavra profética sobre a sua vida durante a semana. O Augusto Nicodemos diz algo, colocaram alguma coisa aqui, não sei nem se foi ele se diz, mas ele disse que tinha uma palavra profética para o povo. Trabalhe. Quem tem uma Bíblia aí na mão? Traz aqui para mim, por favor. Você sabe qual é a verdadeira cobertura espiritual? Uma coisa que eu vi também interessante, que colocaram. Aqui, ó, que é a verdadeira cobertura espiritual aqui, ó. Olha aqui para mim. Essa aqui é a verdadeira cobertura espiritual, ó. A Bíblia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Materialismo, positivismo, a varinha mágica do determinismo. Emocionalismo, aqui que pega. O povo chega na igreja com um problema financeiro. O povo chega na igreja com um problema na vida profissional. E o pregador consegue fisgar o povo, aí. Mesmo que ele esteja falando tudo o contrário, mas as pessoas caem justamente pela fragilidade emocional. E às vezes o pastor e mestre da igreja, ele não quer dar fundamentos para o povo, porque ele quer que o povo viva sempre de forma emotiva. Irmãos, vida cristã é andar com os olhos abertos. É andar com os olhos abertos. Vida cristã não é andar igual um tapado. Vida cristã é andar de olhos abertos, porque Cristo, Ele nos regenerou. Nos santifica constantemente. Oração é importante, os meios de graça se manifestam através disso. A consagração é importante, sim. Devocional é importante, sim. Vigília é importante, sim. Mas a nossa vida não pode estar esquizofrênica. Para eu ser abençoado, eu tenho que orar 5 horas por dia. Você precisa orar? Nós precisamos orar? Sim, precisamos orar. Para acontecer algo, é necessário que a gente fique dessa forma, daquela outra forma. Aí as pessoas começam a ser manipuladas. Para encerrar, como ouvir um sermão? Primeiro, certifique-se que o pregador é um estudioso da palavra de Deus e comprometido com a mesma. Eu sempre digo, fujam de homens que não são estudiosos da palavra de Deus. Esses homens não têm o que passar no púlpito. Um homem que é nascido de novo, regenerado, chamado para o santo ministério da palavra, ele precisa ser um estudioso da palavra de Deus. Ele precisa se acabar no estudo da palavra de Deus, porque ele foi chamado para aquilo. Homens preguiçosos não podem ser ouvidos. Homens que não se esmeram no ensino das Escrituras, não estimulam a igreja a estudar, não estimulam a igreja a entender a palavra, não são homens que guiam a igreja à verdade, não podem estar no púlpito. Certifique-se de que o pregador é um estudioso da palavra e comprometido com a mesma. Tem muitos pregadores que são só comprometidos com as experiências que eles possuem com Deus.
E a pregação dele é de fato dizer a experiência que ele teve com Deus. Irmão, ninguém está interessado em saber a experiência que você teve com Deus, não. Pega a experiência que você teve com Deus e guarde para você. Muito bom, você teve uma experiência com Deus, graças a Deus. Agora, o povo quer ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando. Ah, irmão, porque eu tive uma experiência assim. Ah, irmão, porque eu tive uma experiência assado. Ah, irmão, porque... É como se Deus só falasse com ele. Deus quer falar com o seu povo através da sua palavra. Para quem acredita nisso. Que há pessoas que não acreditam nisso, infelizmente. Preste atenção se o texto usado é o desenvolvido durante o sermão. O cara pega o texto e dá uma viajada. Terceiro, verifique se o pregador não se perdeu do texto e nunca mais voltou para ele. Isso é o Gilton Moraes que diz isso. Ou voltou somente no final da mensagem, mas totalmente descontextualizado. Quarto, identifique se o mensageiro é materialista. Se for, toda mensagem chegará no assunto, dinheiro. Quando o pregador é materialista, toda mensagem vai chegar no fim, dinheiro. Confira o texto durante e após a mensagem, como um bom bereano. Chegue em casa e verifique o texto que foi pregado. Com educação, chegue para o teu pastor e diga, meu pastor, me explique o texto que o senhor pregou, porque eu não entendi. O que é que o senhor quis dizer com isso, com aquilo outro? Oi? Meditar nas palavras, com educação, com carinho. Meu pastor, me explica aqui o que significa isso aqui que o senhor falou que eu não entendi, ficou um pouco obscuro. Ele é o pastor e mestre da igreja, ele tem a obrigação de te explicar. Não faça isso como um homem chato, uma pessoa arrogante. Não, faça isso com carinho. Um bom bereano, ele verifica aquilo que está sendo ministrado. Pergunte ao pregador os pontos que não ficou claro no sermão. Porque o pregador está lá na porta achando que está abafando. Eu estou abafando. E às vezes a mensagem dele está abafando é o ego dele mesmo. Porque não glorificou a Deus. Cristo não estava no centro da mensagem. A Bíblia não foi explorada conforme o texto que ele usou. Sétimo, veja se o pastor e pregador estimula o povo a estudar a Bíblia. Ou é daqueles que dizem, o conhecimento teológico não é necessário. Se o pregador está dizendo que o conhecimento teológico não é necessário, fuja dele, porque ele vai ensinar muita heresia. Se o pregador está lutando contra o ensino, pode fugir dele, porque ele não tem apego nenhum ao ensino. Quem luta contra o ensino é porque quer deixar o povo emburrecido. Quem não quer estruturar sua igreja com ensino é porque não quer que o povo aprenda, porque se o povo aprender vai descobrir um tanto de erro teológico que tem dentro da igreja. Quem não quer que o povo ensine de fato e de verdade quer manipular as pessoas através das suas experiências pessoais. Se eu não quero que os irmãos estudem a palavra de Deus, é porque eu quero manipular vocês. Eu quero que vocês andem conforme a minha experiência, porque é a minha experiência que é válida. A reforma foi muito importante, né? A reforma protestante tem um legado para as nossas vidas muito grande. Que é de fato, o povo tem que andar, não é conforme a experiência de um, não é conforme o sacerdócio de um. O povo tem que andar conforme a palavra de Deus diz que o povo tem que andar.
Bom, o Albert Mully vai dizer o seguinte: a pregação da palavra é central, irredutível e inegociável para a adoração autêntica que agrada a Deus. 2. Uma das marcas distintas do nosso tempo é que enfrentamos uma crise. 3. O sermão expositivo tem que ter uma relação entre o texto e o sermão. 4. O que queremos dizer é que quando pregamos expositivamente, nós lemos o texto e explicamos o texto. Pregar expositivamente é isso, ler e explicar o texto. Com paciência, exortando, repreendendo e reprovando com paciência diretamente das Escrituras. 5. O único Deus vivo e verdadeiro é o Deus que fala. E sabemos quem Deus é, não porque algum de nós foi tão sábio que imaginou como Ele era, e sim porque, motivado por seu próprio amor, graça e misericórdia, Deus nos falou. 6. Segundo, o verdadeiro chamado do povo de Deus. O verdadeiro povo de Deus são os que ouvem a voz falando com eles. O povo eleito de Deus, aqueles que ouvirão a sua voz e crerão em Jesus, são chamados para ouvir por intermédio da pregação da palavra. Então, se a pregação da palavra está sendo substituída, significa que nós estamos abandonando o meio que Deus resolveu usar para chamar o seu povo. Deus elegeu o seu povo, agora Ele chama o seu povo, e Ele chama através do quê? Da pregação. Então, se a pregação não é um meio que eu uso, significa dizer que eu estou ignorando o meio de graça que o Senhor escolheu para chamar o povo dele. 8. A vida do povo de Deus depende de ouvir a palavra. Para Israel, a palavra de Deus era como um maná no deserto. Se eles quisessem sobreviver, precisavam dela todos os dias, novinha e fresca. Ouvir a palavra de Deus e prestar-lhe obediência era para eles. Não ouvir e não obedecer resultaria em morte. 9. A vocação dos pregadores é bastante simples. Estudamos, levantamos diante das pessoas, lemos o texto e explicamos o texto. A nossa função é essa. Se o cara não está aguentando o tranco, então larga de mão isso aí. É melhor. Reprovamos, repreendemos, exortamos, encorajamos e ensinamos. E depois fazemos tudo isso de novo. Repreendemos, reprovamos, exortamos, encorajamos e ensinamos. Tudo pela palavra do Senhor. Repito. Isso são ócios do ofício. O ofício do pastor e do pregador. O pastor e mestre. De fato e de verdade, irmãos, eu estou convicto de que a pregação não resolve tudo, mas ela faz parte do processo da chamada de Deus para o seu povo. E ela precisa ser levada a sério, tanto para quem prega e quanto para quem ouve. Eu espero que nesses 2 dias nós tenhamos entendido, pela graça do Senhor, o valor da pregação, especificamente da pregação expositiva. Não tem como da gente falar de todos os outros tipos de pregação, mas nós nos concentramos na pregação expositiva, porque nós cremos que é um tipo de pregação mais completa, que de fato expõe tudo aquilo que é necessário para que a gente compreenda um texto da palavra do Senhor. Que Deus abençoe vocês, aos irmãos. Nós temos aqui pastores, pregadores do Evangelho. E se ao menos um de vocês, eu sei que foi muito mais do que um, mas se pelo menos um
aplicar tudo aquilo que foi falado aqui, já valeu a minha vinda aqui. Eu vou ficar muito feliz se um dia eu voltar aqui e ouvir o testemunho de alguém que tenha vindo no seminário e tenha aplicado esses princípios na vida de pastor e pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Queria agradecer ao Bruno, que foi um guerreiro aí nesses meses, trabalhou a fundo e se esforçou muito. Agradecer ao pastor Walter, a Vera, aos irmãos de União, o Wilson, a Márcia, muito obrigado pelo apoio, aos irmãos aqui da igreja local, os guerreiros aqui da igreja local, todos os irmãos que nos receberam aqui com tanto carinho. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa gerar essa convicção dia após dia da necessidade da pregação do Evangelho com seriedade e clareza, conforme as Escrituras Sagradas. Amém? Deus abençoe.